Olá, meus amados, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver as orações coordenadas, tá? Então, nós vimos anteriormente, né, todo o processo, nós estudamos as orações período simples. Isso quer dizer que eu tenho aí um único verbo. Se eu tenho um único verbo, eu tenho uma única ideia, daí o período simples, que nós estudamos sujeito, nós estudamos o predicado, nós estudamos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, né? Nós estudamos o predicativo de sujeito, complemento nominal, o adjunto nominal, adjunto adverbial, certo? Vocativo, aposto, etc. Agora nós vamos ver como que as orações se comportam quando tem dois verbos, né? Então, duas orações. Então, para cada número de verbos, eu terei uma oração. Então, por exemplo, se eu tiver dois verbos, né, no meu período, eu terei aí duas orações. Então, um período será composto por duas orações. Exemplo, fui à praia, mas não nadei. Então, olha só, eu tenho aqui duas ideias. A primeira ideia, fui à praia. Né? E a segunda ideia, mas não nadei. Então, neste caso aí, observe que eu tenho os dois verbos, fui e nadar, né? O verbo ir e o verbo nadar, fui e nadei. Então, neste caso, nós teremos o que nós chamamos de período composto. Agora, olha só, eu vou tentar sempre interromper as orações na pontuação, não é? E nas conjunções ou preposição. Então, eu tenho ali, fui à praia, encerrei. É a primeira oração. Então, fui à praia tem um sentido completo? Tem. Agora, olha só, mas não nadei. Não nadei tem um sentido completo? Tem. Então, neste caso aí, nós teremos um período composto por coordenação. Tá certo? Por quê? Porque uma oração é independente sintaticamente da outra oração. Aí nós chamamos de orações coordenadas. Diferentemente de quando, porventura, eu tiver jantei cedo, por exemplo, desculpe, façam, façam o que deve ser feito, certo? Então, façam o que deve ser feito. Então, quando eu tenho a primeira oração, façam, né? Eu não tenho um sentido completo. Quem faz alguma coisa. Faz o quê? Então, neste caso, nós teremos um período, né, em que nós teremos orações subordinadas, tá certo? Que a gente vai ver mais à frente. Então, retornando aí às orações coordenadas. Então, nós temos orações coordenadas sendo classificadas em oração coordenada assindética. O que é uma oração coordenada assindética? Como o próprio nome fala, né, o a é um prefixo que indica negação e sindética é conjunção. Ou seja, é uma oração que tem um sentido completo, mas não é introduzida por uma conjunção. Tá? Então vamos a um outro exemplo. Eu corri o dia todo e meu irmão não correu. Eu corri o dia todo, observe que aí eu tenho um sentido completo, aí eu terei, né, uma oração coordenada, por se tratar de uma oração independente da outra oração. Agora observe também que eu não coloquei uma conjunção aí, eu corri o dia inteiro, eu comecei a oração, né, com pronome. Então neste caso aí nós teremos o que nós chamamos de oração coordenada assindética. E meu irmão não correu. Observe que a segunda oração ela é introduzida pela conjunção e. Sendo introduzida pela conjunção e, nós teremos aí uma oração coordenada sindética. Tá certo? Então, sindética é quando a oração é introduzida por uma conjunção e assindética quando a oração não é introduzida pela conjunção. Agora, as orações coordenadas sindéticas são classificadas em 5. Quais são? Nós temos aí a oração coordenada sindética aditiva, que indica aí uma adição, uma soma de informação. Aí eu tenho as conjunções que eu devo utilizar, né, que ocorre mais vezes. Por exemplo, e, nem, mas também, não é? Etc. Então, por exemplo, olha, não almoço nem janto. Não almoço, oração coordenada sindética, nem janto, oração coordenada sindética aditiva.
tá? Eu nado e corro. Olha, eu nado, oração coordenada assindética, e corro, oração coordenada sindética aditiva, porque é introduzida por uma conjunção subordinativa aditiva, tá certo? Bom, outra oração coordenada que nós temos é a oração coordenada sindética adversativa. É aquela que indica coisa contrária, oposição de ideias. As conjunções coordenativas adversativas mais utilizadas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e etc. Tá certo? Então, olha só, almocei, mas estou com fome. Então, almocei é uma oração coordenada sindética porque não tem conjunção. Mas estou com fome vai ser uma oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque indica oposição de ideia, indica contrariedade. Se eu almocei, eu não deveria estar com fome. Não é? E se eu continuo com fome, está indicando oposição. Aí nós teremos uma oração coordenada sindética adversativa. Bom, uma outra oração coordenada sindética que nós temos é a alternativa, que vai indicar alternância, né? Ou uma própria alternativa. Exemplo, cálice ou saia. Observe o seguinte, cálice não tem conjunção, vai ser uma oração coordenada sindética. Ou saia, observe que eu estou dando uma alternativa. Aí vai ser uma oração coordenada sindética alternativa, porque está sendo introduzida pela conjunção, né, coordenativa alternativa, tá certo? Bom, aí eu tenho o seguinte, olha, ora chove, ora faz sol. Então eu tenho ora. Então olha só, ora chove. Aí eu tenho ora como conjunção, então vai ser uma oração coordenada sindética alternativa. Ora faz sol, também uma oração coordenada sindética alternativa, tá certo? As conjunções coordenativas alternativas mais utilizadas são ou, ora, quer, e etc. Bom, continuando, nós temos aí as orações coordenadas explicativas, são aquelas que vão explicar, como o próprio nome fala. Então, as conjunções coordenativas explicativas mais usadas são o porquê, né? O que igual ao porquê, e o pois antes do verbo. Tá? E etc. Exemplo, choveu, né? Vírgula, porque o céu estava com nuvens, né? Choveu porque o céu estava com nuvens. Então, choveu, vírgula é muito importante, tá, gente? Depois a gente vai ver que se eu não tiver vírgula, eu terei uma oração coordenada, aliás, uma oração subordinada e não uma oração coordenada. Para eu ter uma oração coordenada aí, eu teria que ter vírgula. Então, olha só, choveu porque tinha nuvens no céu. Então, choveu vai ser uma oração coordenada sindética, e porque tinha nuvens no céu vai ser uma oração coordenada sindética explicativa, não é? Olha, dormi cedo, pois estava com sono. Então, dormi cedo, oração coordenada sindética, pois estava com sono, vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Agora, olha só, esse pois estava, observe que o pois está antes do verbo. Quando o pois se coloca depois do verbo, aí eu terei uma oração coordenada sindética conclusiva, que é aquela oração que conclui, que encerra a ideia, né? Exemplo, dormi cedo, estava, pois, com sono. Então, dormi cedo, oração coordenada. A sindética, né, estava, pois, com sono, vai ser uma oração coordenada sindética conclusiva, porque o pois vem depois do verbo, tá certo? E as conjunções conclusivas mais usadas são o logo, né, penso, logo existo. O pois, que vem depois do verbo, o portanto e o etc, tá certo? Bom, gente, olha só, espero que vocês tenham entendido bem aí o conteúdo, as orações coordenadas, né, sindéticas e assindéticas, e qualquer dúvida estarei à disposição. Até logo. Tchau.